Ei, gente, eu sou o Kaique, sou estudante de psicologia da UFMG, me organizo politicamente no coletivo Juntos e também sou professor na Rede Emancipa, que é um movimento social de educação popular. E essa é uma tentativa, né? Esse canal, esse vídeo, é uma tentativa de colocar na internet alguns dos pensamentos que eu tenho tido durante esse período de quarentena, mas também algumas reflexões que eu tenho a partir da minha trajetória, tanto no movimento estudantil quanto no movimento negro, a respeito de alguns temas, alguns assuntos que eu vejo muitas pessoas discutindo nas redes sociais, mas que eu acredito que às vezes não tem a profundidade que deve ter, porque são assuntos muito complexos, são conceitos que a gente precisa trabalhar com mais profundidade. Então, existe essa necessidade, essa demanda da gente trabalhar melhor esses assuntos. E eu vou começar aqui pelo tema da hierarquização de opressões, porque eu acho que a gente precisa ter muito bem discutido a complexidade que é essa tentativa de colocar uma hierarquia entre as opressões que a gente vive, sejam elas as opressões de raça, de gênero, de classe. Então, existe um movimento hoje em dia de dizer que a raça vem antes de gênero, e tem também um pensamento de uma esquerda mais ortodoxa também, que coloca que classe vem antes de raça. Então, acho que é muito importante a gente elaborar melhor essas linhas de raciocínio e trabalhar também alguns conceitos que já vinham sendo discutidos há muito tempo, como as questões tantas próprias do marxismo, da dialética e da totalidade. E eu vou trazer aqui o Frantz Fanon, que trabalhou um pouco sobre esses conceitos nas obras dele, principalmente Pele Negra, Máscaras Brancas, que nesse livro ele trabalha alguns temas do colonialismo, da subjetividade das pessoas colonizadas, mas que principalmente na introdução e na conclusão ele trabalha muito bem essa questão da totalidade das nossas lutas. E eu reitero aqui a minha posição enquanto um militante marxista. Então, as minhas posições elas vão ser elaboradas a partir desse viés, e obviamente não é a única linha de pensamento que existe dentro dos movimentos negros. Então, essa discussão ela não começa e nem termina aqui. Existem vários pontos de vista que também podem ser muito bem trabalhados. Então, caso você tenha alguma discordância, alguma dúvida, alguma questão, podem procurar por outras fontes também, porque é muito importante a gente ter esse trabalho de síntese a partir de vários pontos de vista que são colocados. E, inclusive, isso é um pouco do que diz da própria dialética, que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo também. Mas, primeiramente, né, quem foi Frantz Fanon? O Fanon ele foi um psiquiatra, psicanalista e militante negro revolucionário. Ele nasceu em 1925 na ilha da Martinica, que é uma ilha do Caribe que foi colonizada pelos franceses. Então, muito das obras dele, né, como eu já falei aqui, passam por essa questão do colonialismo. E por ele ter sido psiquiatra e psicanalista, ele também vai fazer essa discussão sobre a psicopatologia do negro, como se constrói subjetivamente os sujeitos colonizados, e a partir daí ele vai construindo também as revoluções nos países africanos. Ele escreveu aos 25 anos Pele Negra, Máscaras Brancas, que é esse livro aqui. Eu tenho a edição da Edufba. Aos 29 anos, ele se tornou chefe de um hospital psiquiátrico na Argélia, que é um país no norte da África. E aos 36 anos, ele se encontrava entre os principais articuladores da Frente de Libertação da Argélia. Então, além dele ter essa construção da escrita acadêmica, ele também tem essa construção prática da militância revolucionária. E aí ele passou por diversos países africanos para construir a revolução, mas no auge da atuação política e militante dele, ele foi diagnosticado com leucemia e na procura do tratamento, ele acabou falecendo por pneumonia. Mas antes dele falecer, alguns meses antes, ele escreveu Os Condenados da Terra, que é um dos livros mais famosos dele, que ele também vai trabalhar muito essa questão do colonialismo.
inclusive é muito utilizado para se pensar o pensamento decolonial hoje. E inclusive foi um livro que teve um prefácio do Jean-Paul Sartre, que é o filósofo existencialista, mas hoje, como eu falei, vou me atentar ao Pele Negra, Máscaras Brancas. E também colocando aqui que Fanon também era marxista, então essa linha de pensamento também guiava ele na sua atuação política. Então a gente precisa ter muito bem colocado o que é o marxismo. Ele é uma forma de análise da sociedade que também vai funcionar enquanto uma ferramenta revolucionária. Então o Marx ele elaborou essa linha de pensamento dele a partir dessa análise que ele fez da sociedade, inclusive aquele esquema que ele faz da infraestrutura e da superestrutura, também faz parte da forma como ele analisa a sociedade em si. E a partir dessa análise, a partir dessa construção, a gente também vai fazer a nossa própria atuação política dentro da sociedade, porque para além de uma forma de análise da sociedade em si, o marxismo ele também é uma forma de transformação da realidade. Tanto é que ele diz isso na tese 11 de Feuerbach, em que ele diz: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Então, esse é o objetivo final do marxismo, é a transformação da sociedade. Porque a partir de um método do materialismo histórico dialético, se percebeu que o capitalismo ele funciona enquanto um sistema de exploração. E é importante a gente também trabalhar esse próprio conceito de materialismo histórico dialético, porque a dialética ela também vai ser um conceito fundamental para a gente entender essa questão da hierarquia de opressões. Então, quando a gente diz de dialética, a grosso modo, ela funciona a partir de uma elaboração de uma síntese que tem por meio uma tese e uma antítese ou uma antitese. Então, a partir desses pontos que são contraditórios em si, a gente faz uma análise desses dois para a partir de então a gente ter uma síntese. E essa síntese ela vai nos guiar para ter uma interpretação mais afiada, uma interpretação mais fiel da realidade. Então, quando a gente aplica a forma dialética de análise, a gente não descarta aquilo que é contraditório, aquilo que não parece que faz tanto sentido, mas, pelo contrário, a gente vai a fundo nessas análises para tentar virar esses conceitos ao avesso, para a partir daí encontrar o seu oposto e fazer essa síntese que vai nos ajudar a ter uma análise, uma interpretação mais fiel à realidade e, a partir daí, fazer a nossa construção política na realidade concreta. Então, quando a gente diz que existe um materialismo histórico dialético, é porque todo fato político ocorre de maneira dialética, de acordo com o seu tempo histórico e com as condições materiais para que ele aconteça. Então, quando a gente faz essa análise, a gente começa a perceber que todas essas construções, na verdade, elas estão em movimento. Elas não estão paradas em si, e elas não são um fim em si mesmo. Então, quando a gente diz da opressão de raça, da opressão de gênero, da opressão de classe, da opressão sexual, a gente diz que todas essas opressões estão conectadas com a própria estrutura social, que é a estrutura do capitalismo. Elas vão funcionar como uma forma de exploração, uma forma para a obtenção do capital, para a acumulação do lucro. Então, quando o dono da Madeiro, por exemplo, diz que algumas milhares de pessoas podem morrer de coronavírus para que a gente possa manter a economia, ele diz que algumas milhares de pessoas negras, algumas milhares de pessoas trabalhadoras, algumas milhares de mulheres, algumas milhares de LGBTs que são rebaixados cotidianamente na sociedade podem morrer porque, afinal, eles são uma subcategoria de pessoas que não são essas que estão no poder, que não é donos de meio de produção, que não é a burguesia. Então, todas essas formas de opressão estão conectadas com a estrutura social. E não tem como a gente entender o próprio conceito de classe sem entender raça, gênero, sexualidade, porque a gente precisa dizer também quem é essa classe. Ela também possui identidade, que não é essa identidade daqueles que dominam os meios de produção. E é assim que a gente aplica essa dialética na nossa análise da totalidade. Porque todas essas lutas que seriam setoriais, na verdade, elas estão todas conectadas entre si, ao mesmo tempo que também elas se conectam com a estrutura social como um todo.
Então, quando a gente diz de emancipação, a gente diz de uma transformação total da realidade. A gente não quer somente uma transformação para pessoas negras, somente uma transformação para mulheres, somente uma transformação para as LGBTs, mas uma transformação como um todo, da classe trabalhadora como um todo, que é explorada economicamente. Feita essa introdução breve do que é o marxismo, a dialética, a totalidade, agora, como o Fanon se relaciona com todos esses conceitos e como a gente pode utilizar as obras dele para entender a hierarquização de opressões e se ela realmente existe. O Fanon trabalha com um conceito material de raça, que seria a raça enquanto uma construção social. Então, essa divisão entre negros, brancos, amarelos serviu com o objetivo de acúmulo de capital para que tenha um determinado povo que fosse explorado, que fosse marginalizado, escravizado, para que houvesse uma geração de lucro na época da escravidão para as colônias e hoje para aqueles que mantêm o mercado funcionando. Essa construção social de raça, ela também foi muito elaborada pelas instituições. Aqui no Brasil, a gente teve as faculdades de medicina que faziam a medição dos crânios para que tentasse provar de que existe algo no negro e algo no branco que fosse diferente e por isso justificasse essa exploração. Então tudo isso contribuiu para que houvesse essa construção social do que são negros, do que são brancos. O próprio conceito de branco, o conceito de branquitude, também é uma construção social. E diz o Fanon, o branco está fechado na sua brancura, o negro na sua negrura. Ou seja, somos todos, negros, brancos, reféns dessa estrutura social que nos separa e que nos divide. E essa estrutura tem como objetivo conferir privilégios para as pessoas brancas e exterminar, marginalizar as pessoas negras. Então, esse conceito material de raça, que tanto o Fanon trabalha quanto outros marxistas negros, ele se opõe a um conceito essencialista de raça. Porque esse conceito da essência, ele vai dizer que existe algo em mim que sou negro, que difere do branco, mas isso que difere, em vez de ser uma construção social, é algo inato, é algo que está na minha essência. Então, a gente poderia reivindicar a igualdade de direitos, a equidade de oportunidades, a gente poderia lutar por tudo isso, mas no final das contas, o nosso destino seria estarmos divididos, porque afinal nós temos algo essencialmente em nós que nos divide, que nos separa, que é diferente. E o Fanon, ele se opõe a esse conceito essencialista de raça porque ele vai dizer que o nosso futuro é a desracialização. O nosso objetivo é que pessoas negras, brancas, amarelas não sejam mais divididas entre a raça. Que a gente possa ter um futuro em que não exista uma estrutura social que nos force a sermos divididos. Diz ele, eu, homem de cor, só quero uma coisa, que jamais um instrumento domine o homem, que cesse para sempre a servidão do homem pelo homem. Essa servidão do homem pelo homem é, como eu já disse, um instrumento que é utilizado pela estrutura capitalista. Então, a própria transformação social que o Fanon coloca, ela diz respeito a uma emancipação global, que nenhuma forma de exploração aconteça mais na sociedade. Isso diz respeito não somente à exploração de raça, mas também à exploração de gênero, à exploração sexual. E nesse sentido, ele também coloca: há a ser realizada uma tentativa de desalienação em prol da liberdade. Um homem, no início de sua existência, é sempre congestionado, envolvido pela contingência. A infelicidade do homem é ter sido criança. Então, novamente, ele coloca como essas contingências, tudo aquilo que está envolvido em uma sociedade que veio antes da gente, como a gente herda todas essas estruturas sociais e como a gente tem que batalhar, a gente tem que fazer a nossa luta para que não haja mais esse tipo de opressão. Então, nesse sentido, o objetivo da nossa luta ela não deve ser individualizante, mas ela tem que ter como perspectiva o total, o global, o coletivo das nossas lutas. E, de fato, ele também coloca: vou exigir do homem branco de hoje que se responsabilize pelos negreiros do século XVII? Vou tentar, por todos os meios, fazer nascer a culpabilidade nas almas? A dor moral diante da densidade do passado? Sou preto, e toneladas de grilhões, tempestades de pancada, torrentes de escarro escorrem pelas minhas costas, mas não tenho o direito de me deixar paralisar. Não sou escravo da escravidão que desumanizou meu país. Então, eu mesmo coloco: será que estamos certos em culpabilizar as pessoas brancas de hoje em dia
pela escravidão que aconteceu no passado, que foi fruto dos senhores de engenho, que foi fruto da colonização? Será que estamos certos em tentar culpabilizar essas pessoas, sendo que na verdade elas também são refém, elas também fazem parte dessa estrutura que nos divide? Obviamente elas têm privilégio em relação a isso, mas isso não quer dizer que a nossa luta ela tem que ser contra essas pessoas que estão ao nosso lado. Mas o nosso objetivo de luta primordial é acabar com essa estrutura de exploração. O nosso objetivo é acabar com esses 1% da sociedade que lucram com a nossa exploração, que lucram com a morte de milhares de pessoas negras ao redor do mundo, que lucram com a exploração do mercado. A gente tem que lembrar a todo momento quem é o verdadeiro inimigo nesse momento. Afinal, todos nós herdamos essa estrutura política e todos nós somos responsáveis pela mudança direta da sociedade. E, obviamente, isso não é uma justificativa para que a gente deixe de denunciar as atitudes racistas que acontecem ao nosso redor. Isso também não quer dizer que a gente sempre tem que lidar de forma pacífica com aquelas pessoas que são racistas ao nosso lado também. O objetivo aqui é que a gente faça essa discussão, faça essa denúncia do racismo que acontece ao nosso redor, mas que a gente também não perca de vista qual é o nosso horizonte, qual é o nosso objetivo, que é uma libertação total de todas as explorações que nos acorrentam. E é dessa forma como o Fanon também aplica a dialética no seu discurso. Ele percebe como a própria brancura, as próprias pessoas brancas, elas são uma tese em si, enquanto que as pessoas negras, elas são essa antítese. E quando ele percebe essas contradições, ele não descarta nem as pessoas brancas, nem as pessoas negras, mas ele analisa ao fundo essas dinâmicas sociais para ter uma elaboração de uma síntese, que a partir daí ele vai atuar na realidade e vai fazer a sua construção política revolucionária, tanto nos países africanos, nos países colonizados, que sofreram com esse processo de escravidão. A gente não pode perder de vista também que um dos objetivos desse sistema também é que a gente se individualize, porque o capitalismo em si, ele tenta a todo momento colocar essa narrativa de que nós somos responsáveis pela nossa própria vitória, que se nós vamos vencer, que seja pelo nosso mérito, que a gente haja de modo individual. E o Fanon, ele faz essa reflexão de como o nosso próprio ódio às pessoas brancas também pode ser uma dessas ferramentas de individualização que o próprio capitalismo utiliza para que a gente se divida cada vez mais. Primeiramente, ele vai nos dizer que aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Ele diz dessa infelicidade desse negro porque, ainda assim, ele permanece reproduzindo essas estruturas da sociedade que nos dividem. Porque ele alimenta essa noção de que o inimigo está do nosso lado e perde a noção de que aquele que lucra, aquele que faz de fato a engrenagem da exploração funcionar, não está ao nosso redor. Quem é o principal setor que alimenta toda essa engrenagem da exploração é a burguesia, são os donos do meio de produção que lucram, que exploram. E nesse sentido, uma das consequências desse ódio ao branco é essa tentativa a todo momento de querer provar que a raça negra ela é superior à raça branca. E isso também é observado nos próprios ambientes físicos da militância em si. Muitas pessoas do movimento negro querendo provar a todo momento que existe uma essência dentro da cultura africana, dentro da cultura negra, que pode ser colocada de forma superior às outras culturas, chegando às vezes até a trazer esse ar mítico de uma África que ignora também várias contradições do próprio continente africano. E diz o Fanon: eu, homem de cor, não tenho direito de procurar saber em que minha raça é superior ou inferior a uma outra raça. Eu, homem de cor, não tenho direito de pretender a cristalização, no branco, de uma culpa em relação ao passado da minha raça. Eu, homem de cor, não tenho direito de ir atrás dos meios que me permitiriam pisotear o orgulho do antigo senhor. Não tenho nem o direito, nem o dever de exigir reparação para meus ancestrais domesticados. Não existe missão negra, não existe fardo branco. Obviamente, toda essa reflexão Fanon coloca de um ponto de vista individual. Ele não ignora as estruturas que nos acorrentam, as estruturas que nos aprisionam, mas ele aponta para essa tentativa de individualização, de querer apontar para quem está do nosso lado, sendo que na verdade o inimigo está muito acima de nós.
Esse tipo de perspectiva também limita as próprias pessoas negras, porque as coloca em certas caixas, querendo dizer que pessoas negras devem ser assim, pessoas brancas devem ser desse jeito, e também nos faz negar a nossa própria pluralidade cultural, também das pessoas negras. E essa tentativa de buscar esse passado dos povos africanos, obviamente ela nos interessa muito, porque é muito importante a gente ter contato com essa história que nos foi negada. Mas a gente não deve perder de vista que esse não é, no fundo, o nosso objetivo principal. Não quero, acima de tudo, ser mal compreendido. Estou convencido de que há grande interesse em entrar em contato com uma literatura ou uma arquitetura negras do século III a.C. Ficaríamos muito felizes em saber que existe uma correspondência entre tal filósofo preto e Platão, mas não vemos absolutamente em que este fato poderia mudar a situação dos meninos de 8 anos que trabalham em plantações de cana da Martinica ou de Guadalupe. A gente observa aí como Fanon também aplica a tese 11 do Marx, como eu falei anteriormente, em que a gente não deve simplesmente interpretar o mundo, e é muito importante que existam profissionais que interpretem o mundo também. Mas a gente que se reivindica do movimento negro, que se reivindica militante, a gente tem que estar a todo momento com esse objetivo da transformação da realidade. E cabe a nós nos perguntarmos: no que essa tentativa de fazer a gente acreditar que pessoas negras são superiores às pessoas brancas pode fazer com que a gente acabe com os meios que nos exploram, que acabe com a burguesia e a acumulação de capital? No que essa tentativa de dizer a todo momento que os pretos devem estar no topo, sendo que a gente não devia nem ter um topo social, no que todas essas linhas de pensamento podem ajudar na nossa transformação concreta da realidade. De uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total. Para o preto que trabalha nas plantações de cana, só há uma solução: a luta. E essa luta ele empreenderá e a conduzirá não após uma análise marxista ou idealista, mas porque simplesmente ele só poderá conceber sua existência através de um combate contra a exploração, a miséria e a fome. Jamais pensaremos em pedir a esses pretos que corrijam sua concepção da história. Os poucos companheiros operários que tive a ocasião de encontrar em Paris nunca se preocuparam com a descoberta de um passado negro. Sabiam que eram negros, mas diziam-me: isso não muda de nada, no que tinham totalmente razão. Porque, afinal, somos seres do nosso tempo. Fazemos a nossa militância política, nos organizamos politicamente, porque as nossas próprias condições materiais fizeram com que a gente engajasse nessa luta. O nosso despertar de consciência de classe, ele não veio por causa de uma pessoa que veio doutrinar politicamente a gente, mas porque nós temos a nossa própria consciência política e percebemos as condições que nos exploram. Isso faz com que a gente tenha a necessidade de estarmos organizados numa luta coletiva contra todas as formas de opressão. Bom, esse vídeo foi uma tentativa de colocar aqui as minhas reflexões dessa narrativa que colocam nas redes sociais de que a gente pode dizer que a raça vem antes de gênero, que classe vem antes de raça, porque eu acredito que no final das contas, essas próprias declarações podem ser resumidas a: eu vou lutar contra a exploração de raça antes de lutar contra a opressão de gênero, ou eu vou lutar contra a opressão de classe antes de lutar contra a opressão de raça. Quando na verdade a nossa concepção, nosso objetivo, como eu venho falando em todo esse vídeo, deve ser uma compreensão total da realidade para uma transformação global do mundo, e é isso que o Fanon, em toda a sua trajetória política, também tentou colocar. Ele lutou contra todas as formas de opressão, porque diz ele mesmo: todas as vezes em que um homem disser não a qualquer tentativa de opressão do seu semelhante, sinto-me solidário com seu ato. A história do Brasil, da colonização, da escravidão, fez com que a raça fosse um fator essencial em todas as nossas análises, em todas as nossas discussões, mas isso não quer dizer que existe uma hierarquia de opressão, porque todas essas opressões estão conectadas entre si. O que existe são contradições, são complexidades que atuam em conjunto para que exista uma exploração, para que exista uma dominação burguesa que queira, acima de tudo, o lucro a partir da nossa morte. E qual é a nossa própria construção política que vai ter como objetivo acabar com toda essa exploração que nos oprime e que nos mata? Que a gente não perca essa noção de totalidade, que a gente continue denunciando o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a opressão de classe, mas que a gente não perca essa compreensão global. Minha última prece: ó meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona.